A vida moderna traz oportunidades de você multiplicar o seu patrimônio para que a sua família seja abençoada. Ah, mas isso é ganância. Isso não é ganância, gente. Isso não é ganância. Ganância é outra coisa. Então muita gente mistura um assunto com o outro. Ah, os ricos não vão para o céu. Baseado em que você falou isso? É mais fácil o pobre para o inferno do que o rico. Porque tem pobre demais, e os pobres ficam desesperados, e os pobres ficam amaldiçoando os ricos, e os pobres ficam com problema. O pobre, em vez de trabalhar, fica falando mal dos ricos, com inveja dos ricos. É mais fácil os pobres. O inferno vai ter mais pobre do que rico, porque tem muito mais pobre do que rico. Não tem nada a ver, salvação não tem nada a ver com riqueza e pobreza. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é por ser rico ou por ser pobre, por ser preto ou por ser branco, por ser homem ou por ser mulher. Não é por nada disso que a pessoa é salva. É salva porque pela graça é que vocês são salvos, que nós somos salvos. Tá? Só pela graça. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Então só em Jesus também é a salvação. Mas voltando o assunto aqui para o lado financeiro e profissional, olha só, olha como é que muita gente falha nisso aqui, ó. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas a pessoa insensata os desperdiça. Na linguagem de hoje, a pessoa de bem, a pessoa de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Linguagem de hoje, olha como é que muda. A pessoa de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. O que eu quero trazer, gente? É a gente entender que a gente tem que trabalhar e a gente tem que divertir e tem que curtir e tem que fazer muitas coisas, mas nós temos que pensar no futuro. Nós temos que guardar alguma coisa para o futuro. Nós não podemos gastar tudo. É importante isso. Ontem eu falei, se você não assistiu a live de ontem, assista a live de ontem. Eu falei sobre o servo de Eliseu. A viúva chegou e falou assim: o meu marido era seu servo, ele era temente a Deus. Ele servia a Deus, só que ele morreu e eu agora estou aqui em dívida e os credores querem levar meus filhos como escravos. Olha só. Primeiro, por que ele morreu? Tem muita gente que morre precocemente. Por quê? Porque não cuida bem da saúde. Por preconceito, por ficar adiando, porque achar que é besteira. E morre precocemente, deixando a família sofrendo. Seja você homem ou mulher. Seja você jovem ou adolescente. Porque tem uma pesquisa que diz que os homens morrem precocemente. Um dos motivos é a violência e porque eles arriscam demais. As mulheres cuidam melhor da saúde e arriscam menos. É só perceber olha a população carcerária. Os homens é muito maior a população carcerária. Os crimes de trânsito, as brigas no trânsito tem muito mais a ver com os homens do que com as mulheres. Por aí vai. As pessoas bêbadas dirigindo, acontece muito mais de homens bêbados dirigindo do que mulheres bêbadas dirigindo. Tá vendo? Por isso que morre mais homem do que mulher. Em média, são mais de 6 anos de diferença, em média. E muitos homens deixam a família desamparada. Não é o caso do filho do profeta, do marido daquela viúva do profeta Eliseu, falando do profeta Eliseu. Mas segundo livro de Reis, capítulo 4, que eu li ontem. Mas o que importa é que ele morreu. Depois, além de morrer, ele deixou dívida. Ou ele deixou que a família desamparada, que ela contraiu dívidas. E aquela mulher estava desesperada, mesmo que o homem era um homem de Deus. Então não basta ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você precisa saber que você precisa preocupar com o futuro da sua família. E é isso que eu quero trazer. Quero trazer na semana que vem esse ensinamento de forma prática. E queria que você se inscrevesse no canal Tiel Invest, está lá na descrição. Porque depois nós vamos fazer também com o canal de Fernando do Coração Curado. Vamos fazer uma parceria com eles também.
Tá lá Coração Curado do canal de Fernando, quero que você se inscreva também. Nos ajude aí. E você vai aprender. Você não precisa... Gente, olha, o povo está sendo instruído porque lhe falta conhecimento. Tem muita, do mesmo jeito, tem muita gente sofrendo a parte financeira aí, e acontece divórcio, acontece sofrimento na família. Tem pessoas com problemas nas emoções e o casamento está indo para água abaixo. Tem pessoas com problemas nas emoções e está espancando as crianças dentro de casa. Tem muita gente com problemas emocionais que não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue produzir. Tá vendo? É uma coisa levando a outra. Tudo é ligado à família. Então, tudo que eu lembro, tudo que eu penso sobre família, eu quero trazer para cá para que você possa explorar o canal. O canal é para ser explorado, para você aprender. Quer ver outro assunto relacionado com vida financeira que eu quero falar? É esse aqui, ó. Capítulo 21 de Provérbios, 25. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam a trabalhar. Na linguagem de hoje, o preguiçoso morre de fome, mas não vai trabalhar. Gente, olha só. Todo mundo aqui, a maioria conhece a minha história, a minha origem. Eu nasci no interior, na roça mesmo. Não é nem no arraial, não. Depois do arraial, mais 5 quilômetros para dentro do mato. E família grande, mas lá para os 5, 6 anos, eu me lembro, eu tenho uma vaga lembrança de levantar de madrugada com muita neblina. Parece que naquela época fazia mais frio do que agora, então talvez porque a gente não tinha blusa direito. E eu ia para o engenho de moer cana com a minha família, né? Com meu pai, com meus irmãos, com minhas irmãs. E cada um fazia uma coisa. E eu também ia. E o único serviço que ficava para mim era carregar o bagaço da cana. Imagina, qual o peso de uma cana? Uma cana daquela lá devia pesar, sei lá, 400 gramas. Meio quilo, não era cana muito grande. Mas só que se eu colocasse a cana no engenho, era perigoso minha mão ir junto, como muitas pessoas se tentaram. Tinha engenhoca também, então eu sei. Quem não sabe, depois você pesquisa no YouTube, você vai entender o que é engenhoca e o que é engenho. Mas eu ficava do lado contrário, na saída do bagaço da cana, porque o bagaço caía, tinha que ser tirado dali. Então, ali podia ser alguém inexperiente, alguém fraco, alguém porque ali não tinha perigo, praticamente nenhum. Então esse era meu serviço, carregar o bagaço da cana. Mas o que eu quero mostrar? Que com 5, 6 anos de idade, eu levantava de madrugada para trabalhar. Olha o ritmo. Depois, a gente ia para a escola. A escola começava, sei lá, 7, 7 e meia da manhã. E a gente ia para a escola, descalço, correndo atrás de um arquinho para distrair, a gente arrumava um arquinho e saía empurrando um arquinho para lá e para cá na escola, 5 quilômetros. Assim era a minha vida. Assim começou a minha vida. Mas aí quando chegou lá para os 8 anos de idade, nós mudamos para Belo Horizonte. Eu já falei sobre o êxodo rural nos anos de 1960, 70. Muitas famílias saíram da roça, do interior, e veio para as capitais, formando assim essas favelas, os bairros cheios de gente, e a roça ficou vazia. Aí, as coisas foram melhorando. Mas o que eu percebi com 8, 9 anos, 10 anos de idade? Eu tinha que estudar. Meu pai estudou 3º ano de grupo. Minha mãe estudou 6 meses só, sem ir na escola. Professor ia na casa dela, porque meu avô tinha dinheiro. Professor ia lá, 6 meses ensinou minha mãe a ler, escrever, ensinou algumas coisas básicas para a época, tá? Tô falando disso de 1930 aproximadamente. Imagina como é que era a vida naquela época, a informação naquela época. Quem estudava muito naquela época, estudava até a 4ª série, depois fazia como se fosse uma 5ª série chamada admissão. Era assim, tinha um livro na casa da minha mãe, que eu vivia lendo dele, chamava Admissão. Muitos dos meus irmãos fizeram admissão. Estudava até a 4ª série, depois fazia admissão. Não sei o que seria hoje. Então, é assim que era o estudo daquela época. O que eu percebi com 9, 10 anos? Eu vou ter que estudar demais. Que eu não quero capinar a roça, eu não quero trabalhar na roça igual meu pai, e eu não quero trabalhar fazendo faxina na Belgo Mineiro igual meu pai, eu não quero ser jardineiro igual meu pai. Só tem um jeito para mim agora, é estudar. Então tem gente assim,
Ah, eu não gosto de escola, escola é ruim, escola é isso, escola é aquilo. O que é bom então? Ah, eu quero ser empresário, eu quero ser famoso. Hoje em dia, meninada, né? Eu quero ser youtuber. Você quer ser, mas você sabe conversar? Você sabe falar? Sabe se expressar? Você sabe, né, se portar perto das pessoas? Gente, tudo na vida é trabalho. Aqui fala assim, ó, o preguiçoso passa fome, mas não trabalha. Então, o que é o trabalhar que eu estou falando então? As crianças. Ir para a escola é trabalhar. Esses dias, meu neto está em semana de provas. Quando ele chega com as provas e dá o resultado, a gente pula, joga aí para cima e festeja e celebra. E quando não vê uma nota boa, a gente fala também. A gente não aplaude, não. Por quê? Porque ele não foi bem. Ele tem que se esforçar mais. Ele tem que ver o que ele falhou. Não é tudo flores, não. Por quê? Pensando no futuro dele. O estudo dele é bom para quem? Para ele, é bom para todos nós. Todos nós gostamos de ver a família desenvolvendo. Mas o maior interessado tem que ser ele. Ele precisa entender que ninguém precisa dele ou do estudo dele. Ele precisa. Ele precisa. E ele não pode viver